Nesse vídeo daqui eu vou falar sobre a primeira live que o presidente Romildo do Grêmio fez sobre o papo direto com o torcedor. Eu já vou começar aqui com o primeiro ponto que foi falado, que foi sobre o VAR na derrota do jogo contra o Santos. O Grêmio acabou perdendo de 2-1, já fiz um vídeo só sobre esse jogo também. Bom, ele falou que o VAR vem para fazer a justiça, né? Isso que é meio óbvio, na teoria pelo menos, mas que acabou não ajudando e acaba prejudicando alguns times. Ele falou que teve um erro no pênalti do David Braz, falando que o Marinho tinha se jogado antes do David Braz fazer a falta, como se tinha sido dentro da área, o juiz acabou dando pênalti. Na minha visão, acabou sendo pênalti porque o David Braz foi muito irresponsável naquele lance e depois acabou até sendo expulso. Ele falou que também teve aquele pênalti que bateu no braço do Felipe Jonathan depois de um cruzamento do Orejuela. Aquele lá, sim, eu concordo, aquele lá era um pênalti nítido e o juiz acabou nem indo no VAR. Deu pra ver que o VAR acabou chamando ele, mas ele acabou não querendo ir porque viu e pensou que não tinha sido. Naquele lance eu acho que não foi nenhum erro do VAR, foi um erro de interpretação do árbitro. Bom, ele falou sobre a base, outra questão que é muito pendente. Eu também fiz um vídeo sobre o Juan e sobre o Léo Chu, são jogadores que o Grêmio acaba não aproveitando. Ele acabou falando que a base está indo muito bem, que é um processo normal, que só sobem jogadores muito novos quando eles são muito diferenciados. Então eu acabo discordando nele nessa parte, porque o Grêmio tem muitos jogadores diferenciados que acabam continuando na base. Por exemplo, o Pedro Lucas é um 10 na base, já foi chamado por Real Madrid, Bayern de Munique, vários times da Europa e acabou não sendo vendido, mas acaba continuando lá na base. O TT era outro, muito diferenciado, não teve oportunidades, já está na Europa também. O Diego Rosa acabou sendo vendido para o Grupo City, mas até agora não foi. Se eu não me engano é porque ele ainda tem 17 anos e tem que completar 18 pelo menos. Eu acho que é esse o motivo, mas eu não tenho certeza. E o Elias, que também acabou de renovar o contrato, eu já teria subido e usaria ele. Também foi falado a questão sobre o Ferreira. Ele disse que não é ele que escala, ele disse que o Ferreira é patrimônio do clube, era obrigação dele renovar e a partir daí é com o Renato o que ele vai fazer com o Ferreira. Eu usaria mais o Ferreira e para mim ele é titular na ponta direita, essa é a minha opinião. Teve a questão sobre os goleiros, que teve uma pergunta lá sobre o Breno. Ele acabou falando, a pessoa que colocou lá no superchat do YouTube, falou que o Breno é melhor que pelo menos 2 desses 3 goleiros do Grêmio. Eu concordo, acho que o Breno é melhor que Paulo Vitor e Júlio César, mas eu acho que o Vanderlei ainda está um pouquinho na frente. Depois ainda foram citados mais 2 goleiros pelo presidente Romildo, Gabriel Chapecó e Adriel, que eu acho 2 ótimos goleiros também, principalmente o Adriel. Para mim o Adriel é um ótimo goleiro, já é melhor até que o Vanderlei. Só falta dar oportunidades para ele. E o Felipe Mediolaro do Grêmio, que está emprestado lá para a MLS também, para o Dallas. Bom, falou sobre a questão do Guilherme Guedes, que a princípio tinham sido falado que era uma lesão muscular. Mas lesão muscular, como eu já falei aqui em outros vídeos também, se por em 1, 2 semanas teve um caso muito que deixou isso muito nítido ano passado, que teve o Felipe Luiz e o Arrascaeta que tiveram uma lesão muscular e em 1 semana se recuperaram para o jogo da Libertadores. O Guilherme Guedes está parado há 2 meses. E isso é uma questão também muito séria. O tempo do Robinho, ele falou que tem que colocar o Robinho para jogar. E quando contrataram, sabia que ele ia demorar um pouquinho para engrenar. Minha opinião é diferente, minha opinião é que ele tem que ser reserva e entrando nos finais dos jogos. Quando ele fizer uma partida muito boa, aí sim você testa ele como titular. Mas não chegar a assinar já haverá titular. Para mim é o mesmo caso do Thiago Neves. Você está barrando jogadores que são muito produtivos e com um ótimo potencial para colocar jogadores com uma certa idade que eu não vejo um potencial que podem agregar muito nesse time do Grêmio. Essa é a minha opinião. Bom, também foi perguntado sobre o porquê o Grêmio não contrata jogadores jovens estrangeiros e deram como exemplo o Zaratio do Racing, que foi contratado pelo Atlético Mineiro. Para você que não sabe, o Atlético Mineiro vai pagar 33 milhões de reais por 50% dele. Ele que é um argentino de 22 anos. Eu achei uma baita contratação mesmo. Eu conheci ele pelo modo carreira que eu estava fazendo no FIFA e ele é um ótimo jogador mesmo. Para você ter ideia, ele é acima de qualquer outro jogador na Argentina, por exemplo. Com 22 anos ele já é over 78. Para você ter ideia, o Everton Cebolinha é 81. É só para você ter uma base. É um jogador muito bom mesmo e o Galo acertou muito bem. O Grêmio acaba não investindo nesses jogadores. Ele acabou falando de um CDD, se eu não me engano, que é um centro que procura jogadores. Eu acho que tem que se cobrar esse centro também, porque o Grêmio
que sempre contrata jogadores muito óbvios, jogadores que todo mundo já conhece e jogadores que na maioria das vezes a gente vê que não vão dar muito resultado. Um exemplo, o Diogo Barbosa tá até que bem, eu achei que estreou muito bem. Mas, por exemplo, o Palmeiras pagou 17 milhões por 50 milhões do Matheus Vinha, por 50% do Matheus Vinha. Lateral esquerdo quase sempre é convocado para a seleção uruguaia. E enquanto isso, o Grêmio vai pagar 20 milhões por 50% do Diogo Barbosa, com 28 anos, com nenhuma passagem pela seleção. Aí tá a diferença. Bom, ele falou que no Grêmio só tem dois jogadores estrangeiros, o Kahneman e o Orejuela. E isso também eu acho que é um erro, porque você tem que ir atrás do mercado estrangeiro, que é lá que na maioria das vezes você vai encontrar jogadores diferenciados. Na minha opinião, no Brasil tem poucos jogadores diferenciados com uma idade boa, senão com essa idade eles já estão fora do Brasil. Então, na minha opinião, o Grêmio tinha que procurar esses jogadores diferenciados na Europa ou em outros centros. E quando você fosse contratar jogadores jovens, também não contrata jogadores jovens do Brasil, porque geralmente os times do Brasil não vendem e se vendem é muito caro. Por exemplo, o Arthur, que saiu do Palmeiras, ele foi para o Bragantino por um valor muito alto, cerca de 30 milhões de reais também. Outra novidade muito importante também, a janela abriu. Essa é a penúltima janela, a última janela é só lá por janeiro, mas nessa janela não tem mais como inscrever para Copa do Brasil e Libertadores. Então é muito importante o Grêmio já contratar ótimos jogadores nessa janela. Ele falou em volante, um meio atacante, camisa 10 e um centroavante. Centroavante eu acho muito necessário, o Diego Souza de vez em quando some e ele acaba sendo meio devagar. Acho que dá uma variabilidade muito boa pro Grêmio. Camisa 10, o Jean-Pierre. Ele acabou falando, o Jean-Pierre teve outra lesão, quando se recuperou, teve o bichinho. E é isso. E como volante ele disse que não é a principal função porque já tem o Lucas Silva, que tá jogando muito bem. Eu também vou falar aqui do problema da internet, porque isso é inadmissível num time do tamanho do Grêmio. Aí ficou parado porque quase uns 10 minutos, começou atrasada 10 minutos também, e um time do tamanho do Grêmio, que ao vivo tinha 4 mil pessoas, teve um momento que chegou a ter só 600 por causa desse problema, e eu acho que eles têm que consertar. Mas eu achei essa iniciativa do Grêmio muito boa. Ah, outra coisa, antes de falar disso também, ele falou que o Renato não vai sair, o Renato vai ficar, zero chance dele sair. Ele disse que confia no trabalho do Renato. E se o Renato construiu isso junto com eles, e se for para mudar o Renato, vai ter que mudar o projeto. Então ele disse que vai continuar o Renato. E eu queria parabenizar o Grêmio também, provavelmente isso não vai nem chegar neles, em quase ninguém, que meu vídeo geralmente não chega em quase ninguém. Mas eu achei muito legal essa ideia. Aproxima o torcedor com o Grêmio mesmo. Eles estavam respondendo perguntas do Twitter e do Superchat. Eu achei que algumas perguntas eles não responderam, mas realmente eram muitas. Eu achei muito bacana essa iniciativa, tomara que tenha mais, né? Mais dessas lives, eu achei muito legal mesmo. E é isso. Bom, foi esse o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Minha meta é alcançar até o final desse mês 300 inscritos e eu conto com a sua ajuda. Bom, foi esse o vídeo e falou.